Você já imaginou como seria se um dos maiores empresários do mundo se transformasse em um super-herói para proteger a humanidade? Bem-vindo ao universo do Homem de Ferro, um dos personagens mais icônicos e populares da Marvel. Mas você sabia que a história por trás da criação do Homem de Ferro é tão fascinante quanto suas aventuras? Neste vídeo, vamos explorar a origem de Tony Stark, desde sua vida de luxo e excessos, até sua transformação em um dos mais poderosos super-heróis de todos os tempos. Prepare-se para uma história emocionante e repleta de reviravoltas que vai deixar você ainda mais apaixonado pelo Homem de Ferro. Mas antes de nós embarcar nessa jornada, só vou pedir uma coisinha para vocês: inscreva-se no canal, ative o sininho, para você ficar por dentro de todos os novos vídeos que saírem aqui, e aproveita e já comenta aí também se você acha que tem algum outro super-herói que foi tão casca-grossa que nem o Homem de Ferro. Seja muito bem-vindo ao canal Relembrando a História, está na hora de virar herói. A história de fundo do personagem Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, é bastante interessante. Ele nasceu em uma família rica e influente, sendo filho de Howard Stark, um inventor e empresário bem-sucedido. Desde criança, Tony foi criado em um ambiente de muita riqueza e privilégios, o que o levou a ter uma personalidade arrogante e egocêntrica. O pai de Tony Stark era um inventor genial e um dos principais líderes da indústria militar dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Howard trabalhou em estreita colaboração com o governo americano para desenvolver novas tecnologias de armas que ajudassem os aliados a vencer a guerra. No entanto, pouco tempo depois do fim da guerra, Howard e sua esposa Maria morreram em um acidente de carro misterioso, deixando Tony Stark como herdeiro de todo o império da Stark Industries. O acidente de carro que matou Howard e Maria Stark é um evento marcante na história de Tony Stark. Embora a causa do acidente nunca tenha sido totalmente esclarecida, rumores sugerem que pode ter sido causado por sabotagem de um inimigo da família Stark. A tragédia teve um grande impacto em Tony, que passou a se sentir ainda mais responsável pela empresa e pelo legado de seu pai. Desde jovem, Tony mostrou uma aptidão natural para a engenharia e a tecnologia, construindo suas próprias invenções e projetos desde criança. Ele estudou física e engenharia em várias universidades de renome, incluindo o MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tony se tornou famoso por suas habilidades de engenharia e sua personalidade extravagante e carismática. Ele frequentemente aparecia na mídia, seja em eventos de gala ou em entrevistas para falar sobre suas mais recentes invenções. No entanto, ele também era conhecido por seu estilo de vida hedonista e excessivo, gastando dinheiro em festas, carros e outras extravagâncias. Essa imagem pública de Tony mudou drasticamente após um evento traumático em sua vida. Enquanto visitava o Afeganistão para apresentar suas últimas invenções ao exército dos Estados Unidos. Durante a visita ao Afeganistão, Tony Stark foi capturado por um grupo terrorista e mantido em cativeiro. Ele foi ferido gravemente em um ataque eletromagnético, que quase o matou, e viu em primeira mão o dano e sofrimento causados pelas armas que ele havia criado. Forçado a construir uma nova arma para seus captores, Tony usou sua inteligência para criar uma armadura protetora para si mesmo, em vez de uma nova arma. Com a ajuda de um médico local, ele conseguiu escapar do cativeiro e voltar para casa. Esse evento traumático teve um grande impacto em Tony Stark e o levou a repensar sua vida e suas escolhas. Ele percebeu que suas invenções poderiam ser usadas para o mal e decidiu usar suas habilidades para ajudar as pessoas e proteger o mundo. Após seu retorno dos cativeiros no Afeganistão, ele começou a trabalhar em um novo projeto, a construção de uma armadura de alta tecnologia que seria capaz de protegê-lo de ameaças e permitir que ele usasse suas habilidades para ajudar as pessoas. Inicialmente, a construção da armadura do Homem de Ferro foi um processo complicado e difícil. Tony passou inúmeras horas trabalhando em seu laboratório, desenvolvendo novas tecnologias e testando cada peça da armadura. Ele também contou com a ajuda de seu assistente e amigo, Pepper Potts, que o ajudou a financiar e organizar seus projetos. No entanto,
À medida que Tony avançava na construção da armadura, ele enfrentava cada vez mais desafios. Ele enfrentou problemas com a energia necessária para alimentar a armadura, com a resistência dos materiais e com a necessidade de manter a armadura leve e fácil de usar. Mas, com determinação e perseverança, Tony conseguiu superar cada obstáculo e finalmente completou a primeira versão da armadura do Homem de Ferro. Tony Stark, agora transformado no Homem de Ferro, continua a aprimorar sua nova armadura, enquanto também tenta lidar com as pressões e responsabilidades de ser o CEO da Stark Industries. Mas ele logo descobre que nem todos em sua empresa são confiáveis, especialmente seu antigo amigo e parceiro de negócios, Obadiah Stane. Enquanto Tony está ocupado com sua nova identidade de super-herói, Stane começa a trabalhar em um plano para tomar o controle da empresa e lucrar com a tecnologia do Homem de Ferro. Ele também tenta obter acesso à armadura para criar uma versão melhorada, mas Tony se recusa a compartilhar seus segredos. Lembram do grupo de terroristas que tinham sequestrado Tony Stark? Eles tinham sido mandados por Obadiah Stane. Ao descobrir as verdadeiras intenções de Stane, Tony Stark decide confrontá-lo diretamente. Tony Stark, agora totalmente equipado com sua nova armadura do Homem de Ferro, parte para enfrentar Obadiah Stane e impedir que ele coloque em prática seus planos malignos. A batalha entre os dois é intensa, com Stane usando sua própria armadura de ferro para lutar contra Stark. No entanto, a habilidade e a inteligência de Tony acabam provando ser superiores, e ele consegue ganhar a vantagem sobre Stane. Depois de uma luta intensa, Stark finalmente consegue destruir a armadura de Stane e incapacitá-lo. Com a ameaça de Stane neutralizada, Tony Stark é reconhecido como um herói e salvador pelo público, que fica maravilhado com a tecnologia e habilidade por trás do Homem de Ferro. Stark é convidado a se tornar um agente da SHIELD, mas recusa, preferindo continuar a lutar contra o crime como o Homem de Ferro. O filme termina com Tony Stark segurando uma conferência de imprensa, onde ele anuncia que ele é o Homem de Ferro, desafiando a tradição dos super-heróis em manter suas identidades em segredo. A notícia é recebida com choque e admiração, e Tony Stark se torna um símbolo de esperança e inspiração para muitas pessoas em todo o mundo. Depois da emocionante batalha contra Obadiah Stane, Tony Stark retorna em Homem de Ferro 2 para enfrentar um novo vilão e lidar com seus próprios demônios internos. O filme começa com Tony Stark fazendo uma entrada espetacular na Stark Expo, um evento que celebra o legado de seu pai e a tecnologia avançada da Stark Industries. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos está exigindo que Tony entregue o reator Ark, a fonte de energia que mantém vivo o Homem de Ferro, mas ele se recusa. Enquanto isso, um novo vilão chamado Ivan Vanko, filho de um cientista russo que trabalhou com o pai de Tony, está tramando sua vingança contra a família Stark. Ivan constrói sua própria versão do reator Ark, e usa suas habilidades em eletrônica para construir armas improvisadas, que ele usa para atacar Tony durante uma corrida de carros. Tony descobre que o reator Ark está envenenando seu corpo lentamente, e ele começa a se preocupar com seu legado. Enquanto isso, seu relacionamento com sua assistente Pepper Potts começa a ficar tenso quando ele contrata a bela e inteligente Natasha Romanoff para trabalhar na empresa. Tony decide que a única maneira de salvar sua vida é encontrar um novo elemento para o reator Ark, mas ele não tem ideia de onde começar. Com a ajuda de seu falecido pai, Tony descobre a resposta em um modelo em miniatura da Feira Mundial de 1974, que ele construiu quando era criança. Enquanto isso, Ivan se une ao empresário Justin Hammer para criar seu próprio exército de robôs usando tecnologia roubada da Stark Industries. Tony, com a ajuda de sua nova armadura Mark VI, luta contra os robôs e confronta Ivan em uma batalha épica. No final, Tony consegue derrotar Ivan, mas não sem antes sofrer graves ferimentos e quase morrer. Ele é salvo por Pepper, que finalmente admite seus sentimentos por ele. Tony entrega o novo elemento para o reator Ark para o governo dos Estados Unidos e faz um discurso emocionado para o público da Stark Expo. Prepare-se para a maior reunião de super-heróis de todos os tempos.
O Homem de Ferro se junta aos Vingadores para salvar o mundo de uma ameaça alienígena. O filme começa com Loki, o irmão adotivo de Thor, roubando o Tesseract, uma fonte de energia poderosa, de um laboratório da SHIELD. Nick Fury, diretor da SHIELD, reúne um grupo de super-heróis, incluindo Tony Stark, Homem de Ferro, para recuperar o Tesseract e impedir que Loki use seu poder para subjugar a Terra. Tony Stark é chamado para se juntar ao grupo após um confronto com Loki em Stuttgart, na Alemanha, onde ele usa a armadura do Homem de Ferro para impedir que Loki roube um importante composto químico. Mais tarde, ele é abduzido por Thor e levado para o porta-aviões da SHIELD, onde conhece os outros Vingadores, incluindo o Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Bruce Banner Hulk. No porta-aviões, Tony trabalha em conjunto com Banner para rastrear a localização de Loki, enquanto enfrenta atritos com os outros membros da equipe devido ao seu comportamento arrogante e impulsivo. Eventualmente, eles descobrem que Loki está planejando abrir um portal para o espaço e convocar um exército alienígena para invadir a Terra. Os Vingadores partem para Nova York, onde ocorre uma grande batalha contra as forças de Loki e do exército alienígena. Tony lidera o ataque contra os alienígenas usando sua armadura do Homem de Ferro, e também salva a cidade da destruição ao redirecionar uma bomba nuclear para o portal, fechando e evitando que o exército invasor entre na Terra. No final, os Vingadores conseguem derrotar Loki e salvar a Terra, mas com perdas significativas. Tony, abalado pela experiência, decide se aposentar como Homem de Ferro, mas continua a trabalhar com a equipe como um membro dos Vingadores. A batalha final começa agora. Prepare-se para o Homem de Ferro 3. O filme começa com Tony Stark, que ainda está lidando com as consequências da Batalha de Nova York, lutando para dormir e para lidar com seus problemas pessoais. Enquanto isso, um novo vilão chamado Mandarin tem atacado alvos americanos, deixando aterrorizados os cidadãos e levando o governo dos Estados Unidos a declarar guerra contra ele. Enquanto investiga os ataques, Tony é confrontado por um antigo inimigo chamado Aldrich Killian, que o apresenta a uma nova tecnologia revolucionária, o Extremis, que permite a reestruturação do DNA humano para curar doenças e ferimentos. Tony, no entanto, recusa a oferta e continua focado em encontrar uma maneira de parar o Mandarin. A situação piora quando o Mandarin ataca a casa de Tony, destruindo-a completamente e deixando-o sem recursos e sem a ajuda do sistema Jarvis. Com sua armadura danificada e sem opções, Tony é forçado a se aventurar sozinho em uma pequena cidade do Tennessee, onde ele encontra um garoto chamado Harley. Enquanto tenta reparar sua armadura, Tony descobre que o verdadeiro inimigo é Killian, que usou o Extremis para criar um exército de super-soldados com habilidades de regeneração e manipulação do fogo. Killian também sequestrou Pepper Potts, a namorada de Tony, para usá-la como cobaia em seus experimentos. Com a ajuda de Harley e de uma nova armadura experimental chamada Mark XLI, Tony parte para confrontar Killian e resgatar Pepper. Ele enfrenta o exército de super-soldados de Killian e consegue resgatar Pepper, mas fica gravemente ferido e quase morre. No final, Tony descobre que o Mandarin é apenas uma invenção de Killian para distraí-lo, e decide confrontá-lo em sua base secreta. Com a ajuda de Pepper e do coronel James Rhodes, Tony luta contra Killian e seus capangas em uma batalha final épica. Ele consegue derrotar Killian e destruir sua base, mas não sem antes perder sua armadura e deixar de lado sua identidade como Homem de Ferro. No final, Tony se reconcilia com Pepper e decide que é hora de seguir em frente e deixar o passado para trás. Ele destrói todas as suas armaduras restantes e implanta cirurgicamente o reator Ark em seu peito, antes de jogá-lo no mar. No entanto, ele deixa uma mensagem para Pepper, dizendo que nós criamos nossos próprios demônios, sugerindo que ele ainda pode voltar a usar a armadura do Homem de Ferro no futuro. Prepare-se para a maior e mais intensa batalha dos Vingadores contra a inteligência artificial, Vingadores A Era de Ultron. Em Vingadores, Era de Ultron, Tony Stark e os Vingadores estão lutando contra a Hydra, para recuperar um cetro que foi roubado do quartel-general da organização em Sokovia. Eles conseguem recuperar o cetro, mas enquanto isso,
Tony tem uma visão aterrorizante de um futuro sombrio, o que o leva a se obcecar com a ideia de criar um programa de inteligência artificial que possa proteger o mundo sem a necessidade dos Vingadores. Tony secretamente usa a tecnologia do cetro para criar Ultron, um programa de inteligência artificial que é projetado para defender o mundo contra ameaças externas. Mas, quando Ultron ganha autoconsciência, ele percebe que a verdadeira ameaça para a humanidade são os próprios Vingadores e busca destruí-los. Enquanto isso, a equipe dos Vingadores, liderada por Tony, tenta impedir os planos de Ultron e luta contra seus exércitos de robôs em vários locais ao redor do mundo, incluindo uma batalha épica em Sokovia. Tony também trabalha com Bruce para criar a inteligência artificial conhecida como Visão, que se torna um aliado crucial na luta contra Ultron. No final, Tony é capaz de destruir Ultron e salvar o mundo mais uma vez, mas não sem sacrifícios. O personagem de Jarvis é morto durante a batalha, mas renasce como a nova forma do personagem Visão. Tony também deixa os Vingadores para passar mais tempo com Pepper Potts e refletir sobre suas ações. Se você gostou de conhecer a história emocionante do nosso herói Homem de Ferro até agora, então inscreva-se no canal e deixe um comentário abaixo, dizendo que quer uma parte 2. Ainda temos muito mais para contar sobre a jornada incrível de Tony Stark, incluindo suas participações em Capitão América, Guerra Civil, Homem-Aranha, De Volta ao Lar, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores, Ultimato. Então, não perca a chance de saber tudo sobre o nosso querido Homem de Ferro. Inscreva-se agora e aguarde a parte 2.